Preciso de um relógio. Meu celular, o outro. Meu outro celular. Oi, Erivaldo, tudo bem? E aí, pessoal? Tô vendo aí começando a entrar. Opa, Bruno. Abração, feliz aí de te ver, cara. Que bacana. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui esquentando, esperando a galera entrar para começar mais uma live. Mais uma live que, na verdade, é a primeira. Hoje vocês vão ter oportunidade aí, passei o dia testando os programas, aprendendo aqui a mexer na live. Não consegui juntar essa experiência enquanto eu era concurseiro. Infelizmente, né? Os estudos tomavam todo o tempo, mas acho que eu aprendi e vou tentar passar bastante experiência para vocês hoje. Eu reuni aqui umas 30 perguntas, cometi o erro de fazer os stories ontem mais de 24 horas. Aí me avisaram, pô, você vai perder as perguntas e tal. Mas consegui anotar todas, estou com elas impressas aqui, graças a Deus. A gente tinha marcado para as 8 horas, né, pessoal? Aí são quase 8 horas, a gente espera mais um minutinho, 2. E daqui a pouco já começa, assim. Quero tentar, cara, vou aproveitar esse tempo todo aqui para mandar o máximo que eu puder para vocês. Agradeço mesmo todo mundo que está entrando. Minha vontade é tentar contribuir, assim, um pouquinho que seja com a preparação de vocês. Sinceramente, é um prazer, me dá uma felicidade, me dá uma gana estar aqui com vocês. Porque eu sei o quanto é importante, assim, eu estava há muito pouco tempo precisando desses conselhos e sempre me ajudaram muito, assim. Às vezes é uma coisa só, nem sempre, né? Muita coisa não bate com a gente. E acho que eu já vou começar aqui dizendo uma coisa que eu vou acabar repetindo muito hoje, assim. Eu acho que o que faz a diferença é você se tornar o protagonista do seu aprendizado. É uma coisa séria, mas é uma coisa que você acorda e fala assim, eu preciso disso para a minha vida. E a partir de agora eu vou fazer o que for preciso, vou tomar as decisões, vai enfrentar os desafios, porque são muitos, assim, não tem caminho fácil não, mas é um caminho que engrandece, eu acho, assim, não é nem um pouco fácil. Se vocês quiserem mandando comentários aí, galera, tô vendo aí, já temos 22 pessoas, muito feliz, uma bela turma. Ó, são 20 horas agora. O que vocês acham? Normalmente aqui no Instagram todo mundo é muito pontual. Acho que é bom ser pontual, né? Na vida, a gente começar na hora é sempre bom. Fico feliz. A Marta, tudo bem, Marta? Fico feliz de ver o pessoal aí sendo super pontual. Acho que isso aí mostra um compromisso. Fico feliz. E a Marcela, se eu não me engano, a Marcela que estudava perto de mim. Se for você, manda um alô aí também. E o que vocês acham? Vamos começar? Todo mundo 8:01, né? Acho que tá ótimo pra gente começar. Pessoal, eu vou começar me apresentando para vocês, né? Eu sou o Pedro Monerá e apesar do resultado que eu tive, eu sou uma pessoa assim muito parecida com vocês. Há muito pouco tempo eu estava passando por todas essas dores e angústias. E faz mais ou menos assim, acho que uns 3 meses eu estava sentado na biblioteca, super nervoso, com bastante dores, até algumas dores que eu carrego até hoje, que eu não consegui me livrar ainda totalmente dessa tensão que fica. E então vocês têm que pensar nisso, assim, que alguém que está falando com vocês que tá, assim, que passou por tudo isso, muito próximo. Eu estava lá na biblioteca, eu acho que tem pessoas aqui que estudaram perto de mim, viam, era um nervosismo, eu ficava muito dedicado, mas sempre tem um custo, assim, a gente passa por algo muito difícil. E então eu sei como é esse momento, e vou começar tentando aqui, a partir eu organizei as perguntas, e vou tentar trazer um pouco em cada uma, mas saibam que é isso, assim, é de concurseiro para concurseiro. As pessoas até me falaram, você não vai botar um terno. Eu falei, calma, eu ainda não tomei posse. Eu ainda estou muito mais concurseiro do que alguém que tomou a posse, do que já virou procurador. Né? Eu espero exercer a profissão com muita dedicação. Eu acho que eu aprendi estudando a me dedicar a alguma coisa. Esse foi um aprendizado que eu acho que eu vou levar para a minha vida toda. Né? Aprendi a trabalhar. O estudo para mim era um trabalho muito sério. Eu levava assim, com a maior seriedade possível. Então eu acho que eu vou carregar, mas eu ainda sou concurseiro. Então,
Eu acho que a nossa conversa, assim, tenham isso. Tudo que eu falar aqui, eu estou tentando passar muito a minha experiência. Eu peço de vocês já de início esse filtro, assim, não. Às vezes eu vou ser enfático, eu quero tentar passar uma experiência real. Não chegar aqui com conselhos genéricos e ficar, isso é bom, tudo é meio bom, faça questões. Eu vou tentar passar uma experiência bem, bem real para vocês. E então isso às vezes vai parecer, não, o cara está impondo. Não estou impondo, gente. Eu estou tentando só passar uma visão. Avalie isso à luz da sua vida, da sua experiência, do seu próprio caminho. E é aquilo que eu falei, você é o protagonista do seu aprendizado, você que vai ter sempre que estar fazendo esse filtro. Não deixe ninguém te dizer que uma coisa está errada. Muitas pessoas, eu estou todo dia procurando coisas aí sobre concurso, ainda continuo fazendo isso, né, agora para preparar essas aulas. E volta e meia eu vejo umas verdades assim que não tem condição. Você ouve aquilo e fala, gente, não é possível. Então, a gente, e não que a pessoa esteja mal intencionada, não. Mas a gente tem mesmo que assumir essa responsabilidade e fazer o filtro. Ó, a Marcela, que eu falei, mandou aqui. Obrigado, Marcela. Que bom. Ela me via todo dia na biblioteca. Eu também via ela. Também, Marcela, muito sucesso para você. Eu sei o quanto você é dedicada também. Então, pessoal, ó, vou começar. Feita essa introdução, eu acho que a gente já se conecta aqui nesse ponto, de concurseiro para concurseiro, e eu estou aqui tentando acrescentar. Vocês têm toda a capacidade de fazer os juízos de vocês. Então, vamos embora nessa junto. São, sei lá, uns 30 minutos aí que a gente vai tentar que você saia daqui com alguma coisa a mais que você consiga carregar e estar um pouco mais próximo, porque eu acumulei muito aprendizado com muito erro. Eu errava muito. Mas eu tinha uma atitude que eu falava, não, cara, cada erro eu vou espremer ele, vou tentar tirar o máximo. Então esse mindset tem que ser assim, tudo que você cometer de errado. Às vezes você passa 2 meses, 3 meses fazendo um negócio errado, assim, tipo, demorando mais do que devia para fazer uma anotação, aí você percebe, você não deve se sentir mal. Não se sinta mal com isso. Aprenda o máximo que você puder e siga melhor no dia seguinte. Então essa atitude, essas coisas na mente, assim, esse mindset, né, que falam muito hoje, é uma coisa fundamental, é assumir a responsabilidade, assumir essa vontade de se superar. Então vamos junto aí, galera. Acho que já deu para fazer uma boa introdução, tá todo mundo junto. Ó, eu dividi aqui, os tópicos são os seguintes. Eu agrupei para vocês já ficarem sabendo sobre o que a gente vai falar hoje, e aí vocês veem o que interessa, né, o que... Primeiro eu vou falar aqui de 2 perguntas pessoais. Depois o tema aqui tem várias perguntas sobre primeira fase. Depois tem perguntas específicas sobre lei seca. E aí a gente vai tratar de rotina, de revisões, de segunda fase e, final, algumas dicas específicas de como estudar matérias. Então vocês podem ver o desafio, né? Eu peço, vamos lá, vamos junto. Talvez eu tenha que ser rápido um pouco, mas eu vou tentar passar o núcleo essencial. Vou tentar passar o que interessa em cada ponto, para vocês conseguirem mesmo levar algo e não ficar aqui se perdendo. 8 e 6, vamos embora, galera. Ó, aspectos pessoais. A primeira pergunta, e como eu falei, eu cometi o erro de publicar os stories 24 horas antes, então eu perdi várias dessas perguntas, não vai ficar bonitinho com a pergunta aqui e tal. Da próxima eu prometo fazer a pergunta na hora certa, mas eu imprimi todas. Então vamos lá, perguntaram aqui, pergunta número 1, vamos embora. Além da PGE de São Paulo, você passou em outras, e se eu vou tentar a PGM do Rio. Então, além da PGE de São Paulo, eu passei lá em Pernambuco, eu até fiz uma ótima colocação, estava no meio da preparação para São Paulo, e eu fiquei em 5º lugar antes dos títulos. Aí nos títulos eu caí para 18º e fiquei fora das vagas, mas eu estava com a cabeça totalmente em São Paulo, aquilo só me deu uma confiança. E eu fui aprovado em Sergipe em 30º lugar. Na Alerj, antes eu fiquei acho que em 30º também alguma coisa. E aí vai voltando, acho que foi isso. Assim. Em Paraty, que é um concurso que eu fiz em 2016, para vocês terem uma ideia, eu fiquei em 200º, 300º, alguma coisa assim. E, então essa foi a progressão. Assim. Se eu vou tentar a PGM do Rio, não. Nesse momento eu estou muito satisfeito com a minha aprovação, estou muito feliz de seguir essa nova etapa da minha vida. E foi muita luta, foi muita luta. É uma coisa assim... Muita gente me disse a mesma coisa. É muito difícil você falar... E a Procuradoria do Estado de São Paulo é um concurso, sim, um sonho. Então, eu não tenho... Assim, estou muito feliz. Agora, a segunda pergunta. Quanto tempo você estudou até a aprovação na Procuradoria do Estado de São Paulo? Então, essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque a verdade é que a gente entra numa faculdade, fica lá um tempão. Eu fiz 6 anos de faculdade, eu demorei 6 anos e meio. E aí, só que muito conturbado. Eu vou dizer assim...
eu fiquei 1 ano estudando mal após me formar. Estudando mal, o que eu digo é assim, contratar um curso de videoaula, ficar lá tentando assistir o curso todo na velocidade normal. Eu ficava 8 horas por dia para assistir 2 aulas. Acabei desistindo, assisti 30% das aulas. Foi meu ano, tive uma decepção amorosa muito forte, sofri muito e aí fiquei assim, foi um ano sofrido. Depois desse tempo, quando eu resolvi me colocar à prova, que foi para fazer a residência da PGE do Rio, tiveram 2 anos até a minha aprovação em São Paulo, mais ou menos 2 anos e pouco, assim. Então, 2 anos aprendendo muito, me botando à prova para chegar nesse resultado. Eu acho que isso aí dá um bom panorama de quanto que eu estudei até a aprovação. Galera, vai mandando um ok, assim, eu não sei muito bem como é o retorno, se vocês acharem, bom, fechou, vamos embora, tá dando para acompanhar. Agora eu vou começar, eram 2 perguntas pessoais aqui, né? Acho que eu já fiz aquela introdução falando que isso aqui é de concurseiro para concurseiro, como diria o Jorge Ottoni, que está aqui presente, eu vi. Gente, a gente está começando uma série de lives aqui, cara, vocês, assim, tem muito a aproveitar, a gente vai tentar passar o máximo, eu, o Jorge, o Walter, tem muita coisa boa por aí, galera. Então é de concurseiro para concurseiro aqui, esse é o nosso lema. E aí, primeira fase, ó, vamos lá, vamos começar agora o tema da primeira fase. Que dicas o senhor pode dar para a primeira fase em concursos para procuradorias? E aí tem o seguinte, aí como melhorar o índice de acerto para provas objetivas? Vamos lá. Eu acho o seguinte, primeira fase, e eu tinha isso um pouco comigo, assim, primeira fase é um negócio que é marcar o X certo. Então é descobrir, é analisar o edital que você quer, ver quais são as especificidades, ver se tem alguma coisa, ver o que responde à pergunta que você vai fazer. É lei seca? E geralmente é lei seca. Então você tem que ir muito fundo em lei seca, tem que se acostumar a ler pesado. É uma coisa cansativa, mas existem maneiras de fazer isso melhor. A gente vai conversar mais sobre isso aqui, eu vou falar sobre lei seca aqui depois. Mas então, a primeira fase é muita prática. É praticar até cansar. As pessoas acham, às vezes, que estão praticando, fazendo 15 questões no final do dia. E não, eu estou falando de praticar, assim, tirar um dia, fazer 150, fazer 100, fazer até cansar, fazer rápido de preferência, porque aí você chega na prova já afiado. E tentar sempre, né, questões comentadas. Eu cometi o erro no início da minha preparação de comprar os revisaços. Eu não sei assim, se alguém também comprou e eu não quero passar uma visão assim, mas depois que eu descobri as versões online, eu gastei muito mais dinheiro naqueles revisaços. No final das contas, eram poucas questões. E aí eu descobri o que concursos e o TEC concursos, que era o que eu usava, que são assim instituições do mundo do concurso. Então, para a primeira fase é chegar lá, fazer muita questão. E aí você faz muita questão e você começa a ver o que vai te interessar da doutrina e mesmo da lei seca. Às vezes uma coisa que você achava que era importante na lei, não é. E às vezes a banca adora, sei lá, um prazo, uma coisa assim, e você começa a ler essas coisas com mais atenção. Então, a primeira fase é prática pesada e encarar a lei seca. Ó, a Emanuele falando que comprou o revisaço. O revisaço, eu gastei uma grana. E depois acabei descobrindo os online. Eu realmente não conhecia que concursos e tech concursos até 2017, para vocês terem uma ideia. E o meu primeiro vademecum, olha como eu desprezava a lei seca, o meu primeiro vademecum eu comprei em 2016. Meu primeiro que eu digo, assim, depois de 2013, eu acho, na faculdade, eu fiquei uns 3 anos sem vademecum. Né? Aonde que eu queria chegar, né? Então, aqui, para melhorar o índice de acerto, é fazer muita questão. Mas eu falo isso e parece uma coisa óbvia, porque muita gente fala isso. Mas a verdade é que mesmo lá na biblioteca, eu acho que até a Marcela que está aqui, ela poderia confirmar isso, as pessoas não fazem muita questão. Geralmente elas estão com seus livros de doutrina, porque dá um conforto. É mais confortável ler, porque você lê e entende ali naquele momento, do que sentar e começar a fazer questão. Eu sofria muito. Eu botava para fazer questão, o seu corpo não quer fazer questão nunca. Eu acho que até o final do concurso eu tinha que lutar contra o meu próprio corpo para fazer simulado, para me botar à prova. Tudo que você pode descobrir que você não está bom ainda é muito sofrido. Então também não tem essa coisa de, era uma festa fazer questão. Não era, mas eu pegava e fazia questão. Geralmente eu tirava umas 2 semanas para fazer assim, às vezes eu fazia um balanço, falava, agora eu vou parar tudo, vou ficar 2 semanas igual um doido fazendo questão. Quando eu não aguentava mais, eu ouvia uma jurisprudência no áudio lá do Dizer o Direito, e alguma coisa assim. Então, acho que foi por aí, gente. Primeira fase é mais ou menos esse espírito, e a gente vai conversar mais sobre isso um pouquinho ainda.
Aí, qual foi a nota de corte da faixa objetiva de São Paulo? Recomenda focar em lei seca. Bom, focar em lei seca é o que eu falei, devore a lei seca, devore a lei seca. Eu vou falar mais um pouquinho ainda sobre isso. A nota de corte lá foi 64, mas era sobre 90. Então foi mais ou menos 72%, eu acho, foi a nota de corte em São Paulo. 72%. E vamos embora. Como estudar a legislação local e quantos dias dedicar a esse tema? Aí alguém perguntou para a PGM de Curitiba. Posso falar, eu dei uma olhada no edital, eu queria dar uma boa resposta para todo mundo, aí fui lá, dei uma olhada no edital e eu vi, aí vocês têm que me corrigir, por favor, aquilo que eu falei, eu não estou falando a verdade, eu vou tentar só falar um pouquinho, você que vai estar conhecendo mais esse concurso, você que vai prestar, você filtra. Mas eu pude perceber que não tem igual em Santa Catarina, por exemplo, uma matéria que era só legislação local. Quando tem uma matéria dessa, você vai devorar porque você quer ganhar todos esses pontos. Era igual em São Paulo. São Paulo também cobrava muita lei local, eu devorei. Mas lá em Curitiba eu vi que não tinha uma matéria específica, geralmente no fim do conteúdo programático você tinha lá as leis locais. Então eu iria com calma ali, a não ser que eu tivesse uma boa base no restante, tivesse acertando ali tipo perto de 80%, eu ia continuar com grande parte da atenção no programa regular e eu ia dar uma passada boa na lei, mas uma passada descompromissada, assim, pegaria uma por dia, rapidinho, meia hora, 20 minutos de estudo, só para conhecer e acertar uma questão fácil que caísse. Essa é a primeira impressão que eu tenho, porque eu vi que não tem uma matéria específica. Mas aí você, olha só, você pode descobrir melhor do que eu e descobrir que, por exemplo, na prova anterior caía. Eu não olhei a prova anterior. Então dá uma olhada lá e faça esse julgamento. O importante é o seguinte, aonde tem ponto, você corre atrás dele. Sem medo. Tinha gente que falava muito em São Paulo, nossa, que saco ler lei local, até pessoas aprovadas. Eu falava, pô, quer ponto mais fácil, cara? Geralmente quando cai lei local, cai letra de lei. Né? Você só não pode sacrificar todo o resto do seu estudo para isso. Então vamos lá, reta final em que focar. Reta final de primeira fase, eu continuava sempre resolvendo questões, né? Mas às vezes tem gente que resolvia todo santo dia. Isso aí, por exemplo, é um método, nesse caso aqui eu estou dando uma opinião pessoal. Eu fazia uma bateria, às vezes, de 2, 3 semanas de questões, e depois eu descobria onde eu estava errando, e eu ia e ficava, às vezes, uma semana, 2, estudando só a lei seca, onde eu errava e tal, e depois eu voltava a fazer questões. Mas isso é uma coisa pessoal. E aí, na reta final, para a prova objetiva, eu acho que tem que ler muito a Constituição seca, porque sempre cai, cara. A Constituição, quando você faz você lê ela inteirinha numa semana, eu botaria ela na minha tipo, última semana, penúltima, dar uma passada inteira pela Constituição. Eu tentava ler o CTN do artigo 100 até o 200, que também mata tributário. Você junta a parte de constitucional de tributário, né? Com o CTN ali, você mata quase tudo. Tentava ler a Constituição toda, porque você está revisando várias matérias ao mesmo tempo. Você revisa ambiental muito bem, você revisa trabalho, você revisa pessoal, você revisa administrativo. Então, Constituição é fundamental na sua reta final. E então essas principais leis, Código Civil também, quando o concurso tem boas questões de civil, e geralmente é lei seca, eu também dava uma passada nos principais dispositivos. Mindset antes da primeira prova. Aí perguntaram aqui se ansiedade, ficava pensando em nota de corte. Olha, ansiedade é óbvio, né? Eu já falei para vocês, não é fácil, eu sofria muito. As dores que eu carrego ainda estão aqui. Tem uma que mora aqui, assim, ó, na cervical, na conexão aqui com o braço. Até hoje ela ainda mora um pouquinho comigo. Mas então é óbvio que tinha ansiedade na reta final, é claro. Mas eu tentava trabalhar uma fé cega mesmo. É um negócio assim, eu tentava trabalhar uma coisa muito cega. No sentido cega por quê? Cega porque eu não controlo tudo que está no caminho, tá? Não é cega para a vida, não. É cega do que eu não controlo. Então a pessoa perguntou aqui a nota de corte. Eu não ficava pensando em nota de corte. Eu fechava o olho e falava, eu vou fazer meu melhor, eu vou fazer meu melhor, eu vou fazer meu melhor. E aí o que vier, eu vou aceitar. Se eu não passar, eu vou estar na biblioteca de manhã no dia seguinte. Eu ainda botava eu falava assim, eu quero ser profissional, eu vou chegar onde o destino me levar. E isso me diferenciou muito. Isso é uma coisa que eu até posso registrar para vocês, que muita gente, quando acaba uma prova, fica 2, 3 semanas sem estudar, 1 mês, 2 meses, e eu botei na cabeça, de 1 ano e meio antes de ser aprovado até ser aprovado, que acontecesse o que acontecesse, eu ia estar na biblioteca de manhã estudando. E isso acho que me levou muito longe, porque até durante o concurso de São Paulo, entre uma prova e outra, as pessoas paravam de estudar porque não aguentavam, ficavam muito nervosas, queriam parar. E eu falava assim, aconteça o que acontecer, eu vou continuar aqui
E isso que eu chamo de fé cega, assim. E então, vamos lá. Terminamos agora a primeira fase e vou entrar aqui no tema da lei seca. Ó, aqui o pessoal falando era uma disciplina impecável mesmo, mas era dura, conquistada muita... Era muito, todo dia acordando, assim, com uma determinação. E todo dia a gente tem que trabalhar essa determinação. É um processo diário mesmo. E aí, de lei seca. Lei seca aqui eu tenho 3 perguntas. E aí eu já quero dizer a vocês que agora, além dessa live aqui de perguntas e respostas, que é uma oportunidade mais informal da gente conversar um pouco, vocês estão vendo aqui que é muito improviso, muita reflexão no ato. A gente vai começar a fazer umas lives quarta-feira, toda semana às 8 horas, quarta-feira, que vai ser uma aula completa sobre um tema. Nessa semana vai começar com Walter Ventura, que é Master Coach. Foi aprovado em concurso em duas etapas da vida dele. 10 anos depois de ter sido aprovado, ele voltou a fazer concurso e passou de novo. Então é um cara assim, que tem uma experiência enorme para compartilhar. Ele me ajudou a construir um mindset que me levou aonde eu cheguei na prova oral no concurso de São Paulo. Então vocês podem imaginar como os conselhos dele são bons, porque realmente a prova oral é o momento mais tenso, né? Eu levei os conselhos dele e aquilo me deixou muito firme na prova oral. Então ele vai fazer uma aula só sobre foco. E na semana que vem eu vou fazer essa aula na quarta-feira. E a gente normalmente põe uma enquete, mas eu estou com uma vontade de falar sobre lei seca. Eu estou vendo tanta gente perguntando assim. Eu quero passar as minhas técnicas específicas de como eu estudava lei seca. Então hoje eu só vou responder as perguntas, mas eu já quero avisar vocês, para continuar acompanhando aí o BND, que eu vou fazer uma live inteirinha, uma aula, e aí não vai ser uma live informal, vai ser uma aula sobre como estudar lei seca. Eu tenho certeza que vão ter coisas ali que vocês vão extrair, porque eu fui desenvolvendo os métodos que ninguém conhecia, ninguém, na verdade, me dava muita bola, achavam que eu estava exagerando, e deu muito certo. Então vamos lá, lei seca. Como você estuda, né? Isso eu vou contar mais para vocês. Eu lia muita lei seca, mas eu passei a interagir. Ó, Emanuela. Lei seca é o seguinte, tem que ler a lei seca. Mas o que eu fazia, eu já vou passar uma das dicas, que é muito boa, que eu comecei a sentir muito sono, e eu comecei a imprimir a lei seca do Planalto e botar uma margem do lado. E comecei a fazer uns pequenos resumos que era quase repetir a lei do lado. Só que isso me dava uma atenção e possibilitava um material que foi depois a melhor revisão que eu tive para fazer. Eu anotava às vezes um mini julgado. E assim, a gente tem que conversar mais sobre isso, que eu vou mostrar detalhes. Tem que ser uma caneta boa, tem que ser assim uma letra muito cuidadosa. E aí você vai mastigando as leis secas e aquilo fica um excelente caderno de revisão. Então, lei seca é ler mesmo. E tem uma coisa legal. Hoje eu ouvi alguém falando que nunca faça questão logo depois de ler a lei seca, você está perdendo seu tempo e tal. E, bom, eu vou acrescentar uma experiência. Eu acho que isso não é verdade. Muita gente critica essa prática. E o que mais me deixava com medo era ler a lei seca, 1 minuto depois, e fazer questão e errar. E podem acreditar que isso acontece muitas vezes. Isso acontecia comigo. E assim, eu lembro de ler aquela lei de condutas vedadas aos agentes públicos, né? A 9.307, eu acho. Não, 9.307 não, 9.504. E aí tem as condutas vedadas aos agentes públicos. Aí eu li aquilo ali. Cara, é um artigo, dá uma página e meia. Fui fazer, 30 questões sobre o tema e errei, 50% das questões. Isso, assim, uma semana antes de São Paulo. Aí eu falei, nossa, acabei de ler. E aí você percebe que você leu e não entendeu o negócio. Então, para mim, isso era importante. Quando eu pegava e isso acontecia, era uma oportunidade de revisitar e ver e aprender realmente o que eu não tinha observado. E aí aquela lei eu fui vendo que tinha várias minúcias e acabei acertando na prova uma questão que caiu por causa disso. Então, eu acho assim, não tem essas regras, não. O importante é você ver que você está lendo a lei seca e conseguindo acertar a questão do tema. Porque é claro que a gente vai esquecer, e para isso tem as revisões, para isso você vai refazer questões, mas é possível que você leia a lei seca, faça a questão 5 minutos depois e mesmo assim erre. Então a questão é sempre o ponto fundamental para manter você super afiado, né, na sua leitura da lei seca. Tipo assim, será que eu estou lendo bem? Será que eu estou conseguindo pegar o que importa? E é a questão que te diz. Né? Porque o que importa em concurso é acertar a questão, a cabeça tem que ser simples assim. Então aqui, vamos lá. Aí me perguntaram se eu fazia esquema para decorar os prazos de todas as leis. Aí, gente, olha, sinceramente, nunca decorei, infelizmente, não tenho uma memória sobrenatural e não decorei todos os prazos, então não tinha esquema. Eu estudava muito e tentava que a coisa entrasse em mim depois de um tempo.
Perguntaram aqui se quando eu canso de ler a lei seca, se eu sugiro ouvir. Com certeza, acho muito bom. Isso eu também vou falar na minha aula de lei seca. Inclusive, eu lia ouvindo. Geralmente, quando eu estava muito cansado, Constituição ou Código Civil, eu comprava ou pegava no YouTube. Tem algumas editoras agora que lançam a lei em áudio, tem voz humana, voz em robô. E por que eu fazia isso? Porque eu queria, às vezes, pegar e terminar um pedaço, tipo, contratos em espécie. Era um negócio que eu morria de medo. Fui estudar pela primeira vez na vida, sei lá, no início do ano passado, para São Paulo. Eu achava que eu precisava de um curso para aquilo e não sei o quê, mas eu peguei uma lei em áudio. Falei, você vai ler o Código Civil inteiro, contratos em espécie. Cara, dava 3 horas e meia, eu acho. 3 horas e meia, 4. Em uma tarde, eu matei lá o contrato em espécie e descobri que quase tudo que eu precisava estava ali e o resto estava na jurisprudência. Eu não precisava de curso nenhum, para as questões objetivas principalmente. E mesmo na prova, lá em São Paulo até caiu uma questão sobre compromisso e era praticamente você meio que transcrever a lei e citar a lei de arbitragem. Olha, concurseiro iniciante aqui pedindo para falar sobre títulos. Olha, eu fiquei com 0 em títulos em São Paulo. Isso é uma coisa para registrar. Né? Então, eu acho assim, o mestrado pode te ajudar, pode te dar títulos, mas se você está determinada nesse momento a estudar para concurso com todas as suas forças, pode ser que você passe antes de conseguir o mestrado. A não ser que você realmente queira o mestrado na sua vida nesse momento. Mas se você quer passar no concurso, começar o mestrado, eu não diria exatamente que é o melhor passo. A não ser que você veja o mestrado como algo importante na sua vida. Então, essas foram sobre lei seca. Eu acho que foram, assim, se vocês acharem que foi pouco, cara, são pequenos conselhos. Imprimir a lei com a margem e anotar do lado. Ouvir a lei enquanto lê. E marcar, assim, ouvir tudo, mesmo que você não grave, só para você ver começo, meio e fim das coisas. É muito, muito importante. Isso são dicas que podem mudar o seu estudo, porque era o que eu fazia. Assim, então, eu vou conversar mais com vocês daqui a 2 semanas. A gente vai... Se vocês acompanharem o BND, vocês não vão perder essa, não. E aqui, bom, agora eu vou falar de rotina. Estão perguntando aqui como era a minha rotina, quantas horas eu estudava. Aqui perguntaram quantas horas de estudo líquido. Gente, eu nunca calculei meu estudo líquido. Muita gente usava esse termo. E muita gente usava esse termo assim, quantas horas de estudo líquido você estuda? Eu ficava pensando, como é que calcula isso? Será que eu tenho que descontar o tempo que eu vou no banheiro? Será que, tipo assim, bebi uma água, por exemplo, vou dar um golinho numa água aqui. Tipo assim, não foi mais estudo líquido? Eu acho assim, eu me dedicava integralmente. Eu tentava ficar, eu ia para a biblioteca, me concentrava, ficava mais ou menos 7 a 8 horas por dia. Então, era isso, assim. 7 a 8 horas por dia na biblioteca. E eu ouvia, no caminho para... Eu trabalhava, eu fazia residência na Procuradoria do Estado do Rio. Né? Isso aqui tem várias pessoas que não me conhecem, não sabem disso. Enquanto eu estudava, eu era residente. A gente tinha que cumprir uma carga horária de mais ou menos 4 horas. E eu tinha uma certa liberdade lá onde eu trabalhava de organizar. Então, tinha dias que eu trabalhava mais, tinha dias que eu trabalhava menos. E eu ia para a biblioteca às 8 da manhã e ficava até às 5, quando não tinha nada para fazer quase, ficava até às 3, quando tinha, subia e trabalhava depois. Então, era rendimento máximo. Sempre que eu estudei mais do que 8 horas, eu dormia pior. No dia seguinte, eu estava cansado e não rendia. Então, eu estudava 8 horas na biblioteca, 7. Eu almoçava lá no prédio para não me desconcentrar, para manter o foco total. Né? E acordava 5 da manhã, chegava às 8 na biblioteca, almoçava às 11 da manhã para não dar sono depois do almoço. Teve alguém que perguntou sobre sono aqui, já fica uma dica preciosa. Dormir muito bem, acordar cedo e almoçar bem mais cedo, almoçar às 11 da manhã, porque aí não dá aquele sono depois do almoço. Já pensou? Se você toma café da manhã às 6 e vai almoçar 1 da tarde, são 7 horas sem se alimentar, e aí o seu corpo fica muito cansado depois, para recuperar. Então, essa é uma dica muito boa, muito boa. Assim, encurte o tempo de intervalo entre as refeições, não fique muito tempo para almoçar. E eu fazia toda a minha comida junto com a minha namorada. A gente teve uma época que eu morava sozinho, depois eu vim morar com ela, mas nesse tempo todo, vocês acreditem em mim, isso não é mentira. Eu nunca almocei em nenhum restaurante no centro do Rio. Eu trabalhei lá quase 2 anos. Eu comi todos os dias a comida que eu levei. Era uma coisa assim muito sagrada para mim. Eu acho que eu chegava em casa, mesmo exausto, fazia minha comida, aquilo acho que até me dava uma paz para deitar e dormir. Pode deixar que a live vai ficar salva, gente. A gente vai salvar e depois vai botar até no Instagram TV aí pra galera.
Então, ó, a Bia tá aqui, gente, a Bia que tá aqui, que chegou, uma amigona minha, ela acompanhou tudo isso que eu passei, até que tô feliz de vê-la aqui, gente, só para mandar um abraço. Valeu, Bia, que bom que você tá aqui. E então, a rotina era essa, era uma rotina de 8 horas, 7 horas às vezes. Eu não estudava quando escurecia, essa era a minha regra. Quando escurecia eu não estudava porque atrapalhava meu sono e eu precisava dormir bem umas 8 a 9 horas por noite. E aí, no ônibus, no metrô, eu ia ouvindo alguma coisa, ou uma videoaula, ou um arquivo de súmulas vinculantes do YouTube, porque tem lá o YouTube de súmulas vinculantes, ou até, eu já ouvi lei seca, ouvia algum videozinho tipo de alguém bacana, sei lá, um vídeo de jurisprudência que alguém colocou no YouTube lá grátis, ouvia. E uma coisa que é maravilhosa é o Dizer o Direito, né? Todo mundo sabe, a nossa instituição, que ele tem um informativo em áudio. Se alguém aqui não conhecia o informativo em áudio, essa é boa, cara. Manda aí, manda um comentário aí, galera. Quem não conhecia o informativo em áudio, ou quem não conhece, quem nunca ouviu o informativo em áudio, você bota o Márcio Cavalcante. Cara, o Márcio Cavalcante ele faz a versão que é entre a versão resumida, que é só o julgado, né, o resumo, e a versão completa, e ele explicando. E, cara, ele é muito didático. Ele é muito didático. Ele é tipo assim, ele explica, então você faz uma revisão geral. Já tem pelo menos um ano que ele faz isso. Então, assim, vocês que estão fazendo concurso agora, era o que eu fazia. É um ano de revisão só no Dodcast. São os julgados mais importantes para a prova. Lá em Pernambuco eu acertei praticamente tudo de penal e processo penal, sem estudar uma vírgula, porque só caiu jurisprudência. E eu tinha ouvido o Dodcast no ônibus. Então isso muda a vida de vocês. Ó, a Bárbara falando, gente, quem ouviu essa dica, essa muda a vida. Tem algumas dicas. Não pensem que eu estou sendo exagerado, porque me emociona mesmo. Isso fez uma diferença para mim, cara, que era ele explicando a jurisprudência para você, ainda fazendo uma revisão, é algo maravilhoso. E olha, a segunda dica, uma é o Dodcast. E aí o Dodcast na velocidade 2. Alguém que já conhece o Dodcast, escuta na velocidade 2? Quem faz velocidade 2 aí? Velocidade 2 então, aí você vai se sentir um super-herói, você vai ver que dá para entender tudo. No início ele botava uma musiquinha no fundo, aí atrapalhava um pouco ouvindo a velocidade 2, eu acho que ele mesmo tirou. E hoje em dia vem sem música no fundo, você bota na velocidade 2, cara. Você faz uma revisão de um ano de jurisprudência em altíssima qualidade em tipo 2 meses. Então, é isso aí, 1.5, 2. Isso aí, galera. Acelera o tempo aí, que é melhor ouvir 2 vezes do que ouvir uma vez. Ó, gente, tenta no 2. Você vai ver como é que seu cérebro ele se adapta, mas assim, fone de ouvido. Tenta arrumar um fone legal. Fone de ouvido faz toda a diferença para ouvir na velocidade 2. Se vocês acompanharem o BND, vocês vão pegar essas dicas. Eu vou deixar tudo aqui, cara. Essa dica é maravilhosa, estou jogando aí. Tem gente que não acredita. Então, rotina, esses eram os principais pontos aqui. Tem uma pergunta que é muito específica aqui, assim, sobre... Eu vou responder ela, eu não sei se a pessoa está me assistindo, eu perdi o nome, assim, mas eu vou responder porque eu achei uma pergunta que é de alguém que estava com alguma angústia forte, assim. Então, eu acho que eu vou tocar nela aqui. E alguém me perguntou assim, ficar sem trabalhar e estudar por livros ou trabalhar 8 horas para custear cursos extensivos? Olha, nesse caso, se você tem condições de não trabalhar e ficar com bons livros, se você já tem alguma aula de extensivo gravada, fique nisso, se dedique integralmente de modo profissional. Não vale a pena, não tem que comprar extensivo todo ano. Se você tem algum que você conseguiu guardar ou você já viu, não precisa ter o do ano toda hora. Então, você consegue se atualizar na jurisprudência. Os próprios professores não mudam muita coisa, eles só atualizam um pouquinho. Então, eu diria assim, se você teria que trabalhar 8 horas por dia num trabalho que não te permite estudar, só para comprar os extensivos, e você poderia estar em casa estudando por livro, nesse cenário, eu diria para você ficar em casa e estudar com concentração, com técnicas, com muita questão, e aí você vai na doutrina só quando você tiver que preencher uma lacuna, só quando você tiver que muito treinado nas questões, tá? E aqui, bom, como eu dividia... Agora eu vou falar mais um tema de rotina para a gente fechar, que é como eu dividi o meu dia em quantas matérias. Então, isso variou muito ao longo do meu estudo. Isso é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, né? Como dividir... Estão perguntando no meu Instagram aqui, deixa eu botar.
e como dividir o seu dia, se você estuda várias matérias ou você estuda só uma. Eu fazia o seguinte, olha, eu acho que estudar uma matéria só por dia, se você tem 8 horas, ou se você tem 6, uma matéria só, você acaba perdendo a concentração. Então eu acho legal tentar colocar 2 matérias. Mesmo que você fique, às vezes, assim, paralelamente com 2. Constitucional e administrativo todo dia. Ou então tributário e processo civil, mas assim, porque a cabeça às vezes cansa de uma. E aí quando você cansou daquilo, você troca para outra, sabe? Então eu geralmente alternava. Quanto mais perto da prova, quando virava mais revisão, ia chegando perto da prova, eu já tinha visto o edital. E aqui me perguntaram como que eu fiz pós-edital. Lá em São Paulo eu decidi 6 meses antes da prova que eu ia fazer o concurso, 3 meses antes de fazer o edital. Então, quando chegou o edital, eu já tinha visto o programa todo. E aí eu só revisava. E aí cada vez eu ia botando um pouquinho mais de matéria, pegava umas leis, levava, dava uma olhadinha numa lei de ambiental. Aí eu começava a estudar, revisava tributário. Então vocês podem ver que é um processo adaptativo, mas eu recomendo o seguinte, mantenha um alto rendimento. Não se trave numa fórmula. Mesmo que você decida dividir em 2, se tiver um dia que você estiver rendendo perfeito numa matéria, não troca. Ou então, se você tiver com 2 e cansou das 2, pega uma terceira. Entendeu? O importante é não se colocar numa fórmula e ser sincero. Seguir o seu rendimento mesmo naquele dia. Que não adianta eu chegar aqui, divide ou não divide, sabe? Mantenha o seu alto rendimento, mas geralmente dividiu pelo menos 2, se você estuda o dia inteiro, vale a pena. E aí perguntaram isso, então, qual é o número de matérias ideais, né? Acho que você já respondeu muito bem, que não tem exatamente um número ideal, o importante é manter o alto rendimento. E agora vamos falar um pouquinho de revisão. Muita gente perguntou como eu fazia revisão. Aqui perguntaram como eu lidava com sono nas revisões também, ou algo parecido. Eu já respondi, né? Eu comia de 3 em 3 horas, dormia 9 horas, 8 horas por dia, acordava sempre na mesma hora. Era uma rotina muito firme. E só tomava café de manhã também, porque café acabava me dando insônia. Aliás, como é que vocês são com café aí? Alguém tem um problema com café? Alguém acha que café é solução? Alguém tem insônia com café? Se quiserem mandar um pouquinho, esse é um tema interessante. Mas então, como eu fazia revisões? As revisões, para mim, eu não era uma pessoa habilidosa para fazer caderno. Eu sentia assim, isso é uma experiência minha. Não sei como é que vocês são aí, quiserem mandar um feedback. Eu demorava muito para fazer o caderno, demorava muito para anotar na aula. Eu sentia que eu nunca saía do lugar. Parecia que eu estava assim, eu não conseguia. Eu tentei fazer 1 ano da minha vida, eu sentia que eu precisava dedicar o dia inteiro só para conseguir fazer um caderninho. E no final era pior do que a aula do professor. Eu nunca consegui usar meus próprios cafés. Meus próprios cafés, olha, meu próprio caderno. Então, assim, aí eu tinha muita dificuldade. Mas quando eu descobri essa coisa de assistir aulas na velocidade 2 e assistir os cursos na velocidade 2, essas coisas todas, eu comecei a fazer revisões que elas eram... Eu pegava de novo e ouvia, às vezes, um curso extensivo inteiro de novo. Eu botava lá no final do dia, fazia uma revisão ouvindo. E essa era um tipo de revisão, era uma revisão ligada mais aos cursos e à doutrina. A revisão de questões é fundamental. Então, questões, você está sempre refazendo questões sobre um tema para ver se você vai até precisar voltar a estudar. Às vezes você vai fazer uma revisão e vai identificar, fala, pô, nossa, vim aqui fazer questão de direito administrativo de licitações. Aí você errou um monte. Então você volta e vai dar uma estudada naquela matéria. Então eu acho o seguinte, revisão, a gente tem que estar sempre revisando as leis secas. Esse é o primeiro ponto. Lei seca, a Constituição você está sempre lendo, o Código Civil, o CTN, você está sempre lendo. Mas, fora disso, vai fazer questões, sejam objetivas ou subjetivas, e aí você, a partir daquilo ali, você vai olhar o que você precisa revisar ou não, certo? E aí pode ser as marcações que você tem no seu livro de doutrina, pode ser uma videoaula, pode ser o seu caderno, que for de sua preferência, nesse sentido. Mas o importante é sempre, eu acho, na revisão, partir da questão, porque às vezes você já aprendeu uma coisa e vai estar revisando meio que à toa até. Então, é isso aí. E aquilo que eu falei da lei seca, de fazer as suas anotações na margem, é muito bom para revisar a lei seca. Tipo assim, direito ambiental é uma matéria que cai muito e que tem ficado muito forte em procuradorias. Né? Foi uma matéria assim, que tem caído muito mesmo. E é uma matéria que praticamente você dominando a lei seca e os princípios, né? A Constituição, lei seca aqui eu me refiro à Constituição também, você já vai ter um desempenho excelente. Então,
Ó, a Tatiana perguntou aqui qual curso que eu fiz. Então, ao longo da minha preparação, eu fiz muitos cursos. Assim, eu fui fazendo, eu comecei a assumir uma atitude, eu trabalhava na PGE e eu investia o dinheiro nos meus cursos, nas coisas. Eu trocava quando eu não gostava. E então eu fiz assim, eu fiz o CEAP no Rio, que é muito bom para a procuradoria. Mas eu fiz uma vez só, fiz uma vez em 2015. E fiz o Master Juris, que tem um preço muito bom. Eu recomendo o Master Juris porque ele tem um preço assim, tem aulas super completas. E você chega lá, elas já estão gravadas, eles têm um preço super, super atraente. Assim, vale a pena olhar de vez em quando, é tipo R$ 300 para um ano de acesso. Até aquela pessoa que estava meio sem grana, que perguntou aqui, cara, se você precisar de um extensivo, tiver sem dinheiro, eu iria no Master Juris e preencheria boa parte das lacunas lá, tem muitos cursos completos. Tem gente que reclama que não é atualizado. Mas, assim, sinceramente, essa coisa de que você tem que ter o curso de 2019 não existe. Se você tem o de 2018, 2017, cara, fica nele e vai ler a jurisprudência, porque é só isso que vai mudar. As últimas leis, você tem que estar com elas na cabeça. Então, melhor ainda, porque você vai ficar mais sagaz sabendo tudo que mudou. Então, assim, ó, a maioria tá por 5 mil, rapaz. Não, eu tô falando, eu falei do Master Juris que eu acho que é R$ 29,99 por mês, R$ 59 por mês, quando tá mais caro. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, se você tiver um bom, você fica nele, não precisa todo ano estar comprando um novo. Aí aqui revisões, então agora vamos seguir. Tiveram muitas perguntas aqui para a segunda fase, sobre segunda fase. Como que eu me preparava para a segunda fase, revisão pós-edital, estudo para subjetiva, rotina de estudo para provas discursivas. Para provas discursivas, é o seguinte, eu sempre tive uma atitude de me dedicar integralmente. Então, assim, por exemplo, em Sergipe eu não esperava que eu ia passar para a segunda fase, nem na Alerj. Aí eu passei para a segunda fase, eu parei tudo que eu estava fazendo e me dediquei integralmente àquela prova. E aí, assim, praticava o máximo que eu podia. O máximo que eu podia. Treinava muito. Tentava pegar assim, fazer simulados direto, melhorar a caligrafia, tentar usar bem as margens, ficar com uma letra cadenciada, escrever com calma, né? Isso é muito importante. Fazer frases curtas, parágrafos bem quebrados. Então eu mergulhava de cabeça na segunda fase. E no aspecto do conteúdo, o que acontecia? Em 2 meses, até a segunda fase, você não consegue geralmente ver toda a matéria. Em São Paulo, por exemplo, eram 9 matérias na segunda fase, no mesmo dia. Então não tinha como ver aquilo tudo. E o que acontece nessa hora? É aquela fé que eu falei. Você tem que acreditar no seu caminho que você está trazendo uma bagagem da primeira fase, porque a lei seca é muito importante para a subjetiva. Eu vou falar disso quando eu fizer a minha live sobre lei seca. Lei seca ela foi comigo até a prova oral respondendo questão. Lei seca gente, dominar a lei, cara, é o que há assim, em concurso. Domine a lei, a partir dali você tem toda uma compreensão mais fácil das coisas. Então, como eu estudava para a segunda fase, não dá para você ver tudo. Você tem que chegar naquele momento, você vai tentar pegar os temas que sejam de predileção da banca, você vai fazer uma revisão de jurisprudência de 1 ano, porque geralmente cai, e aí o dizer o direito entra muito bem nessa hora, você vai pegar os principais julgados das matérias que vão cair na sua segunda fase. Se a banca tiver algum livro, você vai pegar o livro, principalmente se for um livro recente, se for um livro que tem alta chance de cair, se for um examinador que tem essa característica pessoal. Então você tem que fazer essa pesquisa, mas não é que você vai mudar a sua vida em termos de conhecimento na reta final da segunda fase. Você não pode se cobrar isso. E muito de concurso está em você se cobrar as coisas certas. Você tem que cobrar que você vai treinar o melhor, que você vai estar informado sobre a banca, que você vai praticar caligrafia, que você vai estar com o seu braço acostumado a escrever. Agora, que você vai aprender tudo naqueles meses, não dá. E eu aceitava isso. Eu falava, bom, vou fazer meu melhor. Se eu não passar nesse, no dia seguinte eu estou na biblioteca e eu vou estar um passo mais próximo. Todo mundo que fez esse concurso provavelmente vai tirar 2 semanas de férias depois do concurso. Eu vou estar lá na biblioteca no dia seguinte, aprendendo com meus erros. E aí provavelmente eu vou ficando um pouquinho mais perto, subindo um degrauzinho de cada vez. E assim foi que foi acontecendo até São Paulo. Acho que eu fui subindo os degraus, né? Como eu falei, tinha uma galera muito melhor do que eu no outro ano. E eu fui subindo ali, sem parar. Eu não parava, não assisti nem jogo do Brasil. Isso aí vocês podem anotar aí. Eu não assisti nenhum jogo do Brasil, mas eu nem vi a TV que estava passando o jogo do Brasil, para vocês terem uma ideia. E nesse dia eu dizia para mim assim, cara, é hoje que tá todo mundo assistindo o jogo do Brasil. E é hoje que eu vou estudar mais um pouquinho, eu vou ficar mais um pouquinho para frente.
Então era essa mentalidade aí. Segunda fase é fazer o seu melhor, praticar muito, muito, revisar os temas relevantes, mas não se cobrar que dá para mudar todo mundo naquele mês ou 2 meses que você tem. Né? Faça o seu melhor, estabeleça metas que você possa cumprir e se sentir satisfeito consigo na prova. Né? Faça com muita calma. Então aqui, aí alguém fez uma pergunta muito, muito específica sobre aqui, preparando para discursivas. Você fazia por completo os simulados ou só esboço? Então, eu fazia simulado. Eu acho que para São Paulo, eu fiz uma conta um dia e eu acho que eu fiz mais ou menos umas 230 folhas de resposta. Eu fiz vários cursos de simulado e aí São Paulo, né, depois que eu tive aquele resultado na primeira fase, eu quase não acreditei naquilo, sério. Quando eu vi o resultado, eu falei, eu estou fazendo alguma coisa errada, não é possível, não acredito e tal, tá errado. Aí eu olhei e falei assim, bom, agora, né, segunda fase e tal, vou fazer. Aí eu peguei, tava trabalhando lá, todo o dinheiro que eu tinha eu gastei para fazer curso de simulado. Alguns não foram tão bons, né, só que outros muito bons. O Bom do Direito, não é à toa que eu estou aqui com eles hoje. Nosso encontro começou aí na segunda fase de São Paulo. Eu tive uma correção individualizada que mudou minha vida em aspectos assim de tranquilidade, de concentração, de usar a folha, porque a maneira como você se comporta na discursiva é o que vai para o papel. O que interessa é aquele papel que está ali e aquilo que vai para o examinador. Então, essa relação que você desenvolve com o papel é fundamental. E aqui no BND foi o primeiro curso que eles tinham uma devolutiva toda só sobre os seus aspectos formais. Era uma folha, o professor conversando com você. Aquilo para mim foi assim, sério, porque não sei, cara, eu não sei como vocês se sentem, mas eu não tinha muita gente que conversava comigo. É verdade isso. Tipo, não tinha mesmo, assim, cara, cada conselho que vinha eu abraçava e falava, nossa, que maravilha, conselhos bons, assim, pessoas que estão realmente lendo a minha prova. Porque na maioria dos cursos de simulado que eu fiz, eu não tive isso, assim, então aqui eu encontrei, e isso fez muita diferença para mim. Então, fazer os simulados e tentar ter alguém, pode ser um amigo mais experiente, pode ser um curso, dependendo de quanto você tem para investir. Se você está sem dinheiro, tenta achar alguém que é um colega mais antigo, para simplesmente olhar e às vezes te dizer alguma coisa e falar, pô, você não está usando as margens, seu texto não vai até o final, você variou o tamanho dos parágrafos. Tem gente que faz um parágrafo tipo de 6, 7 linhas e nem percebe que não botou um ponto final. Então são coisas que às vezes alguém só precisa te dizer. Faz uma frase mais curta. Por que você não botou o fundamento legal? Eu vou contar uma coisa para vocês agora. Tem 34 pessoas. Cara, eu tenho certeza que vocês que estão aqui vão levar essa dica. Eu estou abrindo assim, totalmente a minha experiência, resgatando coisas que eu passei. E quando estava fazendo concurso muito no início lá na LERJ, foi minha primeira e segunda fase. Aquilo aconteceu para mim assim totalmente de surpresa também. Eu cheguei, passei para a segunda fase. Eu achava que quando tinha uma questão que a resposta estava na lei seca, eu achava que eu tinha que mudar as palavras, fazer algo rebuscado, porque a lei seca era uma coisa meio desprezível. E aí eu pegava, floreava, fazia construções meio estranhas, meio indiretas, achando que estava fazendo um raciocínio jurídico maravilhoso, uma coisa assim, um catedrático. E era uma vergonha, a nota não vinha, porque o espelho era só falar do artigo tal. E aí, nessa, de tanta vergonha que eu tinha, eu pensava, nossa, eu estou só citando um artigo aqui, em vez de fazer aquilo com pura segurança, e indicar o artigo, falar onde é que está, e mostrar para o cara que eu domino a matéria, eu quase que desviava do tema e não botava o artigo entre parênteses, porque eu achava que o examinador ia diminuir minha nota achando que eu copiei. Olha só o nível que chegava. E, gente, sinceramente, você sabe o artigo que ele está perguntando, você sabe a resposta. Você só vai precisar fazer lá uma introdução, situar, mostrar onde é que está, ir direto no artigo, dizer para ele que você sabe qual é, por que ele se aplica, se tem jurisprudência, fechou a questão, é só isso. Então, pense que o examinador não sabe quem você está corrigindo lá provas. Eu até agora participei de um curso de segunda fase, você recebe aquelas folhas. Coisa mais maravilhosa é quando alguém já de cara fala assim, olha, a matéria está regulada na Constituição da forma assim, 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 e é regulada pela lei tal e tal e tal, e, portanto, de acordo com o artigo tal e tal, a matéria funciona dessa maneira, e aí você conclui dessa forma,
porém há um debate na jurisprudência se seria assim, mas prevalece que seria assim. Cara, fechou, é só isso. Não tem mistério. Eu estou contando para vocês coisas que eu já fiz. Eu fui ficando cada vez mais objetivo, mais certeiro. Isso eu fui assim mais valorizando a lei seca ao longo da minha preparação. E cada vez mais eu fui vendo que os livros de doutrina muitas vezes só mudavam as palavras da lei seca para também parecer que ele estava escrevendo um livro muito grande e tal. Aí, e quanta coisa está melhor lá na lei seca, responde a sua questão. A verdade, olha, eu vou contar mais uma coisa. Tem professores que eles tentam botar sinônimos para também não parecer que ele copiou a lei seca, né? Porque a gente não aprende as coisas do nada, a gente vê as pessoas fazendo e reproduz. E então tem professores que tentam, para não parecer que ele está só repetindo a lei seca na aula, ele muda uma palavra ou outra. E cara, às vezes é a palavra que te faz errar uma questão. É a palavra que a banca pega e transforma um item verdadeiro num item falso. Então assim, as palavras da lei importam, e elas importam assim, não no sentido porque as bancas não são legais e não. Porque é importante mesmo, é dali que os doutrinadores fazem a doutrina deles. Ô Carlos, não se preocupe não, gente, eu vou salvar a live, vai estar aqui amanhã, vai estar no Instagram TV. Estou tentando passar mesmo ao máximo. Se tiver alguma coisa que você não gostar, não se preocupe, não fique de mal comigo, passe e continue para ver se tem alguma coisa mais à frente. Assim, a minha atitude aqui, eu estou tentando passar essa, estou tentando ser sincero para tentar ajudar, mas não porque eu quero que você se sinta mal, não, por favor. Quero que amanhã você tenha um excelente dia de estudo, confie em você mais ainda do que nunca e de repente alguma coisa que eu falei aqui ajude. Então, gente, falamos aqui muito sobre essa parte aqui da segunda fase. E né, vocês estão vendo que eu estou tentando passar por tudo aqui, a cabeça está a mil. E, por fim, tem algumas perguntas aqui que são de matérias, como estudar. Eu acho que foi... Eu não lembro agora, esqueci o nome. Quem que fez as perguntas? Como estudar civil, como estudar súmulas, como estudar direito do trabalho? Era a Bruna? Eu não lembro, mas acho que ela estava aqui com a gente. Vamos lá. Perguntaram aqui, alguém perguntou se eu li os livros de capa a capa. Livros de capa a capa. E gente, acreditem em mim, eu nunca li nenhum livro de capa a capa, nenhum livro que eu digo assim, nenhum livro de doutrina, nenhum calhamaço de 1.500 páginas, eu nunca consegui. Tinha uma época da minha vida que eu tentava. Aí eu pegava o livro, abria, lia 3, 4 capítulos e lá está o livro até hoje, nunca mais lido. E isso aconteceu com muitos livros, muitos livros. Talvez até o final da minha preparação, talvez não, com certeza, eu poderia pegar aqui na estante, ó, vou mostrar para vocês aqui a estante. Vocês estão vendo lá? Estou mostrando aqui para vocês verem, eu quero mostrar a verdade. Ali tem uns livros assim, tipo enormes, de processo do trabalho e direito do trabalho. Até me perguntaram isso. E eu comprei, gente, porque a gente compra, né? Fica ali, não está desesperado querendo aprender uma matéria, compra, mas eu não usei. Eu dava uma olhadinha no princípio, dava uma olhadinha no capítulo, e foi isso que aconteceu comigo, assim. Então, eu nunca li livro de capa a capa, porque eu não sei, eu não consegui. Então, se alguém conseguir, o cara pega em uma semana e lê o livro de capa a capa, 2 semanas, pode ser maravilhoso para ele, não estou negando isso não, só estou compartilhando a minha própria experiência aqui nesse aspecto. E eu ouvia muita videoaula, porque para mim era melhor. Quando eu estava... Vamos lá, deixa eu explicar cientificamente aqui por que eu não... Acho que eu não conseguia ler livros de capa a capa. Cara, eu passava o dia fazendo questão e lendo lei seca. Ler lei seca é uma das coisas que mais cansa a sua leitura na vida. Então, assim, eu estava exausto de ler. Eu não aguentava, depois de ler lei seca, ler a doutrina. Eu preferia ler a lei seca, porque a lei seca era o mais importante para ler. Então, geralmente na doutrina eu só ia muito pontualmente no livro, e aí eu ouvia as videoaulas nessa hora para preencher, porque eu já estava cansado de ler. Então era assim que funcionava comigo. Aí então, ler os livros de capa a capa. Isso aí fechou bem, porque é um tópico bem importante, assim, mas para quem consegue, cara, vai fundo. Aí perguntaram aqui como eu estudei civil. Aí, um bom exemplo aqui. Eu lia muito Código Civil, acreditem, eu só fui terminar, assim, ler pela primeira vez todos os pontos do edital em 2018 mesmo, no ano lá da Procuradoria. Eu nunca tinha parado para ler aquilo tudo, todos os direitos reais em espécie, aquilo dá medo, né? Aquele negócio de direito de vizinhança, aquilo dá um medo danado. Mas as questões geralmente são muito literais quando cai aquilo ali, então é um ponto fácil até. E eu fui descobrindo isso tudo em 2018. Então, de civil era muito Código Civil, jurisprudência, para variar, né? Muito STJ no Código Civil, que é a matéria infraconstitucional. E aí, o que eu fiz na segunda fase? Eu vou dar um exemplo legal para vocês aqui. É bom que eu lembrei de uma coisa, eu estava falando de ler livro. Eu peguei o Flávio Tartucci
Eu peguei o Flávio Tartucci Manual Volume Único, eu falei, putz, civil eu acho que é a minha pior matéria. Vamos lá. Civil, eu falei, é a minha pior matéria. Eu nunca senti segurança em civil. Eu passei sem sentir segurança em civil. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Vou pegar aqui, peguei o livro do Flávio Tartucci e fui folheando. Assim, tipo, vendo o título de cada pedaço, eu olhava o índice e ia folheando ele. Aí quando eu olhava um título que eu não fazia a menor ideia, que se caísse uma questão eu zeraria, eu falei, agora eu dava uma olhadinha, entendia o tema, marcava, passava. E eu fiz isso durante uma semana, uma folheada no livro ali nos tópicos que caíam na prova. Então não é ler o livro, era folhear. E quando eu não sabia, quando eu achava assim, aqui eu tiro 0, aí eu dava uma lidinha. Porque isso eu vou contar pra vocês também. A gente falou de segunda fase, mas eu não falei uma coisa pra vocês. Cara, até o final do concurso de São Paulo, a minha única pretensão era ser aprovado, nem que fosse em último lugar. Isso, não sei se vocês vão acreditar ou não, mas é pura verdade. Eu, na segunda fase, eu só queria fazer a média 5. Então, meu objetivo era saber o 5 para todas as matérias. E, aliás, isso é uma coisa assim que alguém perguntou, cara, talvez seja um dos conselhos mais importantes para a segunda fase. Você tem que estar equilibrado, porque aonde a banca te pegar, você consegue arrancar alguns pontos e isso te mantém ali. Então, foi isso que eu tentei fazer, por isso eu folheei esse livro de civil. Ó, aqui agora, então, como eu estudei direito do trabalho e processo do trabalho. Também outras matérias que eu passei sem me sentir completamente seguro. Eu recomendo também, muito assim, trabalho e processo de trabalho. Eu vou fazer um resuminho, né? Porque esses tópicos aqui poderiam ser coisas que eu falaria há muito tempo. Mas eu vou falar assim, trabalho e processo de trabalho é o seguinte. Quando eu resolvi aceitar que era ler as súmulas e OJs do TST e ler os informativos do TST, eu comecei a acertar as questões de trabalho e processo de trabalho. Elas eram muito mais fáceis do que constitucional e administrativo. Era a literalidade das súmulas e das OJs e do informativo. Então, cara, quer trabalho, processo de trabalho, pega súmula e OJ literal e informativo. Tem até um livro lá da Juspod, do Ellison Miessa, que é só Ellison Miessa e Henrique Corrêa, que é só a compilação. Aí você vai naquilo. Acho que em 10 dias, se você for mais ou menos assim, umas 50 páginas por dia, ali 2 horas no final do dia, eu terminava aquilo em 10 dias. E aí eu tinha feito uma passada. Quando eu tinha muita dúvida, eu ia no livro de súmulas comentadas, que também é do Henrique Corrêa e do Edson Miessa. Isso se você quiser se aprofundar um pouquinho, ou às vezes você não consegue entender o negócio de jeito nenhum. E o resto dá para pegar na CLT, ainda mais agora com a reforma. Aí acrescentou, além de súmula OJ informativo, reforma trabalhista. Tem que estar com a reforma totalmente na cabeça, um livrinho básico, funciona. E aí você vai na CLT na parte, por exemplo, de processo do trabalho. O processo do trabalho vale muito a CLT ainda cai muito aquele pedaço, tem que entender os recursos. E você dá uma olhada na doutrina em último caso, quando você não estiver entendendo nada. Então esse é o percurso, a doutrina está lá no último lugar para te socorrer. Certo? Mas vai lá na CLT, confia nela. Ainda tem muita coisa, pelo menos em processo do trabalho, que vale a pena. E como eu estudava súmulas, perguntaram, bom, súmulas de direito do trabalho eu já acabei de falar. As súmulas comuns eu nunca estudei muito, não. Eu ouvia a súmula vinculante o tempo todo no áudio. Estava sempre meio que dando uma ouvida, porque aquilo cai igual água, né? Está sempre caindo. Eu lembro de estudar súmulas de processo civil. Eu peguei o livro do Márcio Cavalcante também e fui olhando. As que eram comentadas eu lia, as que não eram eu só lia. Acho que dava umas 110 páginas de processo civil. Que eram umas súmulas bem importantes que eu queria saber. E o resto, meio que eu ia, sei lá, tentando captar ali nas questões, fazendo questão, dava uma lidinha, não era exatamente estudar. Eu lia as súmulas da matéria e fazia questões. E aí eu já falei muito sobre materiais de estudo aqui. Pessoal, vocês estão falando aqui, tem uma galera perguntando sobre cronograma. Né? Então, tem várias pessoas aqui perguntando sobre cronograma. Cronograma é uma coisa muito particular. E por que eu vou falar isso? Porque às vezes tem pessoas que fazem um cronograma muito denso, muito grande, muito trabalhoso. Às vezes levam uma semana, 2 fazendo aquilo. E aí depois elas se veem meio que escravas daquele cronograma, não conseguem cumprir. Aquilo traz uma frustração. Ela percebe uma coisa importante e aí ela tem o cronograma dela do outro lado. E pessoal, tem 25 segundos restantes de live. Será que acaba? Ó, bom, gente, eu vou me despedir porque eu acho que vai acabar, mas sim, cronograma tenha flexibilidade, respeite seu instinto, tenha metas, estabeleça metas de curto prazo e cumpra. Então, se a live acaba antes, a gente, mas, gente, não, eu vou estar aqui no BND, a gente vai estar toda semana aqui a partir de agora. Então, assim, não fiquem preocupados, qualquer coisa, manda alguma coisa lá para mim que eu respondo para vocês. Vou terminar de falar de cronograma aí para me despedir direito de vocês. Isso aí, galera, bom que vocês estão entrando, já tem 16 pessoas aqui.
17. Acho que vai todo mundo voltar. Eu vou falar sobre cronograma um pouquinho. Vou dar a melhor dica que eu puder, porque realmente não tem como eu entregar um cronograma pronto para vocês. Vocês sabem disso. E seria uma coisa assim, dizer, olha, estabeleça metas de 5 meses e cumpra. Isso não seria um bom conselho, né? Então, o que eu vou falar de cronograma é isso. Estabeleça metas de curto prazo. Pegue as matérias do seu edital, todas, e aí você bota umas metas para cada uma daquelas matérias para você cumprir. E aí você vai cumprindo aquelas metas, uma por uma, certo? Quando você terminar uma matéria naquela meta, você vai cumprindo as outras. Quando você terminar todas, você para, um momento de refletir, geralmente de fazer mais questões ainda, e aí você começa um novo ciclo de metas. Vai começando nos seus pontos fracos, enfrenta os seus pontos fracos logo. Então é muito importante ir logo no ponto fraco. O que vocês acham assim de cronograma? Vocês acham que esse conselho, eu fazia assim, eu botava as matérias, botava as metas, tipo assim, por exemplo, empresarial público que cai em São Paulo. Eu tenho que estudar a lei 13.303. Tenho que pegar e estudar aquilo ali logo. Então, era a minha primeira meta. Aí civil, eu botava, agora vai ser minha meta, vai ser direitos reais. Eu botava aquela meta no cronograma. Tributário, fazer uma revisão completa do CTN e estudar um pouquinho dos princípios. E tudo isso intercalando com questões. O legal disso é que quando você fecha, você já se sente satisfeito, né, que você fechou aquele pedacinho. E aí quando você vai concluindo, vai te dando um bem-estar e ao mesmo tempo você não está amarrado numa coisa que você não vai conseguir cumprir. Então, aí você faz essa meta e você, às vezes você está rendendo, concluiu aquela meta, então você termina aquele dia, no dia seguinte você fala, qual é a minha próxima meta? O que eu vou pegar hoje? Eu fazia assim, era uma flexibilidade que me agradava, eu mantinha um alto rendimento e eu conseguia manter também um estudo constante de várias matérias que para mim era importante, porque eu já tinha uma base nesse momento, mas aquilo que, né, você estudando as matérias, você não perde contato com uma delas por muito tempo. Eu acho isso uma coisa, a não ser que você esteja muito no início, é importante manter o contato com as matérias. E aí, pessoal, vocês que entraram, todo mundo conseguiu pegar mais ou menos a dica do cronograma? Que é isso, fazer um cronograma flexível. A galera ainda está entrando aqui. Vocês mandem aí, eu vou fazer. Não quero que todo mundo perca essa dica, não, porque a galera estava toda na live, aí vem o Instagram e diz que eu tenho que terminar em... Terminou sozinho aqui, na verdade, em 1 hora. A gente já está aqui quase com o número de pessoas que estavam antes. Ah, que beleza, galera. Porque, cara, essa flexibilidade é muito importante. Eu lembro do testemunho de uma amiga que até... Ela passou em São Paulo, ela estava me falando que ela gostava de cronogramas prontos, gostava muito. Aí eu perguntei para ela, mas e aí, você conseguiu cumprir? Aí ela, menos de 30%. Aí eu falei, bom, né, é uma coisa assim... Eu acho que esses cronogramas colocam as pessoas, quando eles são muito rígidos, quando a pessoa às vezes faz um cronograma muito rígido, achando que essa é a solução, eu acho que coloca como se fosse uma coisa boa, mas quando ela vê, ela está muito presa e sofrendo porque não está cumprindo o cronograma. Então eu não tinha esse elemento fechado na minha preparação. Eu estabelecia as metas de curto prazo em cada matéria, o que eu tinha de mais urgente para resolver em cada uma. E às vezes, gente, variava muito, era tipo ler uma lei essencial. Mas às vezes era, por exemplo, uma matéria, pegava um momento, isso varia muito do momento que você está. Então se você está num momento sem nenhum grande concurso aberto, aí você fala assim, putz, não tem nenhum concurso grande à vista, o concurso que eu quero daqui a muito tempo, ele ainda vai demorar. Cara, aproveita esse tempo para atacar os seus calcanhares de Aquiles. Ah, nunca estudei direito processo de trabalho, nunca estudei direito ambiental. Você pega essa matéria e bota umas metas ali interessantes. Você bota, não, vou fazer um extensivo aqui dessa matéria só. Porque eu nunca fiz na vida. Eu, por exemplo, não tinha tido ambiental na faculdade, não tinha tido processo de trabalho direito, nem processo civil eu tinha. Então eu pegava, às vezes, quando eu estava num momento desse, e criava uma meta ali que no final do dia eu ia assistindo umas aulas daquela matéria. Eu acho que esse era o espírito, assim. Eu acho que é importante que vocês podem levar da minha dica em relação à minha experiência, que eu tenho para oferecer sobre cronograma, era estabelecer metas de curto prazo. E aí você terminava essas metas e você faria aí você reavalia, você avalia aquele momento, vê o que você aprendeu, fazendo questões, claro, né? A gente só se avalia em concurso fazendo questão, se botando à prova, pegando um simulado, uma prova que aconteceu há pouco tempo, e aí você identifica mais fraquezas, faz um novo ciclo e ataca esses pontos fracos. Aí no final desse ciclo você identifica mais fraquezas, ataca as fraquezas e segue em frente.
atacar fraquezas nunca é fácil, sempre dói. E aquilo que eu falei lá no início da conversa, quem está aqui comigo desde o início hoje vai lembrar. Preparar para concurso tem essa dor, você vai ter que enfrentar uma dor de se colocar à prova. Mas a verdade é que quem quer conquistar mesmo alguma coisa nessa vida tem que passar por isso. Assim. Senão a gente fica no sofá olhando para o teto, porque aí você nunca vai ver que você ainda não sabe as coisas, vai se sentir ali num conforto, mas que também não vai levar, né, a conquistar os seus sonhos. Então, na hora que estiver doendo ali, pensa que você está crescendo. Que, na verdade, às vezes, quando mais dói é quando você está mais perto. Né? Todo mundo, acho que chegou numa segunda fase, foi reprovado, sabe que dói mais. Mas dói mais, mas, na verdade, você está mais perto. Você nunca pode esquecer disso. Quanto mais você está descobrindo que você não sabe, mais perto você está ficando, porque você pode atacar aqueles pontos a partir desse momento. Então, é esse o espírito aí, eu acho, que eu quero deixar vocês com essa mensagem. Sempre que você descobrir um ponto fraco, você está mais perto, porque você pode agora melhorar, aprender com o seu erro e seguir em frente. Essa é a melhor mensagem que eu poderia dar. Não tenho dúvida, assim. Foi o que me levou cada vez mais longe. Doía, mas aí eu parava e falava, não, vou aprender, vou fazer diferente amanhã. Hoje eu não rendi, hoje eu desconcentrei, hoje eu peguei o celular mais do que devia. Amanhã eu vou fazer melhor. Amanhã eu vou fazer melhor. Chegava de noite, amanhã eu vou fazer melhor. E leva essa mensagem aí. Eu espero que amanhã vocês tenham um excelente dia de estudo. Tomara que eu tenha ajudado um pouquinho aí. Quem quiser pode seguir lá no meu Instagram, mandar alguma pergunta, alguma coisa. Eu fico mesmo honrado com a presença de vocês. Eu estou aqui total para servir vocês. Tomara que tenha ajudado. Vou torcer mesmo para ter alguma coisa ficado de bom para vocês todos. Galera, muito obrigado aí pela presença. Vou finalizar aqui. Não se preocupem, vou deixar a live. E podem acompanhar. Assim, na quarta-feira vai ter uma live do Walter sobre foco. E aquilo que eu falei, o Walter, ele, além de ter passado em concurso em 2 momentos da vida, 10 anos depois, ele ainda tem uma formação em Master Coach. Ele me ajudou a formar o mindset que eu levei para a prova oral de São Paulo. Foi o que me fez tirar a maior nota da prova oral lá em São Paulo. Foi o mindset que o Walter me deu. Assim, muito obrigado, Walter. Não sei se você está me vendo, você vai me ver amanhã. Muito obrigado. Aproveito para agradecer aí, que a gratidão total. É um cara incrível, além de ser uma pessoa assim, é uma pessoa com um coração gigante, muito amoroso, um ser humano muito verdadeiro. Então, quarta-feira não vale a pena perder. Eu não estou falando isso assim, eu acho que deu para passar isso, que eu não tenho muito essa coisa de ficar aqui sendo meio formal, meio... Estou falando de verdade para vocês que tem que acompanhar as pessoas certas. E eu acho que quarta-feira vocês vão ter aí uma excelente palestra sobre o tema do foco, uma coisa completa, uma aula com alguém que tem conhecimento para falar sobre isso. Galera, um beijo para todos vocês aí. Isso, ó, a Laura pediu um beijo especial lá para Corizal, em Mato Grosso, com certeza. Um beijo aí para você e para todo mundo que estiver assistindo. Obrigado, galera, de coração. Vou deixar aqui então salvo, não se preocupem, ninguém vai perder essa não. Um abraço, muito obrigado de coração por todos vocês terem estado aqui comigo. Vou dormir feliz aqui. Espero que vocês tenham amanhã. Levem essa mensagem para ter um excelente dia de estudo. Sejam tolerantes consigo e aprendam com os erros. É só isso que eu posso deixar mesmo para vocês. Essa caminhada é muito difícil e vocês têm que ser o seu primeiro amigo aí, o primeiro melhor amigo, apagar aquelas vozes ruins na cabeça. Acho que é tudo isso aí que a gente tem que levar. Essa parte da mentalidade é muito importante para levar para frente. Um abraço, galera. Muito obrigado mesmo, de coração.